Boa noite, estamos aqui em mais um programa Educação de Classe, voltando depois daquela série de entrevistas com os candidatos a prefeito. E hoje a gente recebe aqui, para a alegria nossa do setor da educação, o presidente da Câmara, vereador Paulo Igor. Boa noite, Paulo Igor. Boa noite, Rose. Boa noite a todos os servidores, todos os telespectadores aqui do programa. Agradecer o convite, poder estar novamente participando de um programa com a Rose, né? Eu que participei de tantos outros aí no passado e a gente vai falar disso. Mas agradecer a oportunidade de estar aqui e, se me permitir, Rose, agradecer aos eleitores, né, que me elegeram novamente no último domingo, né, me reconduzindo à Câmara e permitindo que a gente dê continuidade a esse trabalho para os próximos 4 anos. Quantos votos você teve agora? Nessa tive 5.472. E na última? Na última, 3.999. Cresceu bem, né? E isso é resultado de um trabalho. E eu estava até comentando com o Paulo aqui, antes de começar o programa, resultado de quem apoia a educação, né? Porque prefeito, vereador, quem não apoia a educação está destinado ao fracasso. E isso lá desde o tempo do Brizola, né? Todo mundo que Brizola criou, que não apoiou a educação, teve um fim trágico, né? E isso em todos os municípios. Vou pedir para o Peter passar aqui para nós umas imagens. Nós estamos recebendo denúncias lá do SEI José Gonçalves da Mota. Essa imagem que vocês estão vendo aí é de um SEI que foi inaugurado no dia 30 de julho. Dá uma olhadinha lá no teto. Pode passar outra foto. Olha lá, mangueira, coisa de hidráulica, de elétrica, tudo exposto. Isso é um SEI que está em funcionamento, tá, gente? Olha a situação do teto, do encanamento. O quintal, onde as crianças deveriam estar brincando todos os dias, está cheio de entulho. Aqueles saquinhos ali é para tampar o entulho, cheio de material de construção. As funcionárias estão esquentando almoço nesse fogareiro aí, nesse fogãozinho de 2 bocas, porque lá não tem cozinha. Como é que pode inaugurar um SEI que não tem cozinha? Olha a situação que está esse imóvel. Vergonhoso, né? Uma lástima. E a gente parabeniza principalmente os pais, os responsáveis, os funcionários, que têm coragem de mostrar o que está acontecendo dentro das escolas e SEIs. Porque o governo faz uma maquiagem e faz uma verdadeira barreira para impedir que a imprensa chegue, né, e divulgue o que realmente acontece lá. Isso não é mentirinha, isso é de um lugar que existe. Agora, a pergunta que eu quero fazer à população e ao COMED, à secretária de Educação, quem autorizou o funcionamento desse espaço para estar funcionando com 99 crianças se ele não está pronto? Como é que se inaugura um centro de educação infantil que o objetivo é que as crianças fiquem lá durante o dia para que os pais possam trabalhar, em que as crianças são dispensadas para casa às 11 horas da manhã? O que é isso, Paulo Igor? Como é que funciona isso? Pois é, Rose, é mais um absurdo que a gente, né, infelizmente, tem que se deparar aí. Né? Você falou aqui no início dos políticos que apoiam a educação, né, e aqueles que não apoiam acabam não tendo a aprovação da população, e é verdade. O que a gente vê é que todo político coloca no seu discurso o apoio à educação. Né? A educação é a bandeira do discurso de qualquer político. É um tema leve, né? As pessoas acham que é leve, né? Mas, na prática, às vezes, né, é diferente da teoria, diferente do discurso. E aí a gente está vendo um exemplo prático do que você colocou. Né? E eu estava conversando ontem com um vereador que se elegeu lá do Distrito da Posse, que é o Relojão, né, que vai ser vereador já eleito, mas vai ser a partir de janeiro, e conversando sobre esse caso, né, porque eu ainda não tive a oportunidade de ir lá, e ele confirmando exatamente esse problema, que nem a cozinha funciona dentro do próprio imóvel. Então, né, são, sem dúvida nenhuma, problemas que a gente não deveria passar. Qual é a câmera que eu falo dali, né? Pode ser qualquer uma. Que a gente não deveria passar, mas que, infelizmente, a política, né, petropolitana, a política nacional, ainda não criou essa maturidade. Né? Ao invés dos governantes, né, dos políticos de um modo geral, trabalharem durante os 4 anos, né, eles trabalham somente no período eleitoral, e muitas das vezes não dá tempo de inaugurar 100% até o período eleitoral, e aí inaugura de qualquer maneira para poder mostrar, principalmente para quem não usa, né? Porque para quem usa, acaba observando que a coisa não está funcionando tão bem.
né? Então é muito mais para poder fazer a propaganda do que atender a população. E a gente queria convocar a Comissão de Educação na Câmara, nós vamos estar enviando amanhã um ofício solicitando que a Comissão de Educação faça uma visita a esse local e o Conselho Tutelar também, porque as crianças que estão nesse local insalubre estão em risco, né? Problemas respiratórios. O pessoal está relatando que lá está um cheiro insuportável de tinta, de thinner, poeira de obra. Então, a gente está solicitando que as autoridades competentes em relação à Comissão de Educação e ao Conselho Tutelar estejam visitando esse Centro de Educação Infantil e, principalmente, aos pais e mães que têm criança lá. Vocês têm direito de entrar, de ver como é que está, saber, porque não tem cozinha, mas essas crianças que estão lá deveriam estar recebendo desjejum, colação, porque o Centro de Educação Infantil, ele prevê uma série de refeições durante o dia. Não é só o almoço, né? E isso está acontecendo, Paulo Igor, não só nessa escola, né? Esse SEI é uma situação gravíssima. Mas nós temos recebido diversas denúncias em relação à merenda, né? Que está muito fraca. E uma coisa que eu queria te perguntar, porque há um ano e pouco, um ano e meio atrás, mais ou menos, nós tentamos passar uma CPI sobre a questão da merenda. E é preciso que as pessoas entendam, eu queria que você explicasse para as pessoas por que isso não vingou. Então, Rose, só para começar explicando desde o início aqui, a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. Ela, para ser aberta, ela precisa da assinatura de 1/3 dos vereadores. No caso de Petrópolis, nós somos 15 vereadores, 5 assinando, você pode abrir uma CPI e você pode ter, no máximo, 3 CPIs em andamento ao mesmo tempo. No caso dessa da educação e também da CPTrans que nós fizemos, a Prefeitura, através do prefeito e do procurador, entraram na Justiça para interromper os trabalhos dessa comissão. Então, chegou a começar. A CPI começou, quando ela... Deixa eu só te interromper. Quem foram os vereadores que assinaram essa CPI para começar? Você lembra? Recorda? Eu não me recordo exatamente de cabeça, mas me lembro que o vereador Silmar Fortes, a vereadora Gilda, o vereador Anderson Juliano, o vereador Maurinho Branco e, se eu não me engano, o vereador Rony Medeiros foram os que assinaram. Acho que foram os 5 que assinaram. Foram os 5 que assinaram essa comissão. E você não assina a CPI, né? Não, o presidente, ele, nessa parte de comissões, ele acaba tendo que ser ausente para ele, por causa do direito da imparcialidade ali das decisões. Então, esse tipo de projeto, esse tipo de processo, ele funciona para os outros 14 vereadores, nem as comissões permanentes, nem as CPIs, nem as comissões especiais. O presidente nem assina e nem pode fazer parte. Então, nós tínhamos os 5 votos para abrir, foi aberta, e aí a Prefeitura... E a Prefeitura alegando que a Câmara estaria fazendo uma devassa daquela investigação, que não teria um ponto específico que a gente estava investigando. Ela questionou, entrou na Justiça e conseguiu uma liminar, para que a gente interrompesse o trabalho dessa comissão e também da CPTrans, que tinha uma acusação de assédio dos funcionários da CPTrans, que estavam sendo perseguidos, obrigados a multar os carros, enfim. E, infelizmente, as 2 CPIs não conseguimos dar andamento, porque a Justiça, através de um pedido da Prefeitura, do prefeito e do procurador do município, conseguiram essa liminar, nos impedindo de fazer o que é o nosso trabalho, do que é o nosso dever. Fiscalizar, né? Muito mais do que ser o nosso direito de fiscalizar, que nós fomos proibidos, é o nosso dever. Nós temos que fiscalizar. E aí eu queria dizer, Rose, você estava dizendo da Comissão de Educação, que é presidida pelo vereador Anderson Juliano. Eu vou encaminhar essa denúncia já para ele. O CEP querendo também, eu acho que acrescenta muito, formalizar. Mas nós interrompemos um pouco do trabalho de fiscalização em loco durante o período eleitoral, até para não se configurar como propaganda, como promoção pessoal, mas as comissões estão de volta atuantes. A Comissão de Saúde está planejando agora fiscalizar uma série de denúncias que recebemos durante esse período, e com certeza essa denúncia da posse e dos SEIs e das escolas que estão tendo problema de falta de merenda é corriqueiro. Assim, todo dia, não há um dia sequer que não chegue uma reclamação de um pai ou de um profissional da educação, de alguma escola, que nos liga, nos manda uma mensagem no WhatsApp ou através do Facebook, das redes sociais,
reclamando do problema da merenda, da falta de variedades, né? Geralmente é macarrão com ovo, é o que a gente tem visto feijão, aí, quando tem feijão. Feijão, arroz e um franguinho desfiado, às vezes, quando tem muita variedade. Exatamente. Né? Então, assim, a Comissão de Educação certamente vai estar atuando. O vereador Anderson Juliano, na semana passada, ainda esteve no depósito de merenda, né, e me relatou que faltam diversos gêneros de fato, né, e ele fotografou todo o depósito. Então, assim, a Câmara tem feito e fará agora uma fiscalização bastante intensa em cima desse tema. E nós, inclusive, depois vamos marcar uma reunião com os vereadores recém-eleitos, que são de primeiro mandato, para a gente poder estar conversando sobre isso, né? Vendo se as pessoas realmente têm noção de qual o papel que elas vão assumir, né? Que muita gente não sabe que função de vereador, além de criar leis, é de fiscalização também, né? Com certeza. A gente vê, né, às vezes, a população confunde muito isso, e eu sempre cito, quando eu fui eleito a primeira vez, Rosa, eu tinha 26 anos, morava com meus pais, ainda não era casado, e quando eu saía para trabalhar de manhã, minha mãe perguntava: você já está indo para a prefeitura, meu filho? Não, mãe, eu trabalho na Câmara. A prefeitura é um órgão e a Câmara é outro, são poderes independentes, né, e devem ser independentes, né, porque o nosso papel é de fiscalizador. Né? Claro que os poderes devem conviver de forma harmônica, mas não se pode ter submissão de um ao outro. Né? Muita gente, e às vezes até alguns vereadores, né, não digo nem dessa legislatura, mas acontece, que trabalham como se fosse um mini prefeito. Né? Vereador que precisa realizar obra, né? Fica o tempo inteiro querendo fazer obra, enquanto esse é o papel que nós devemos exigir que a prefeitura faça. Tem uma secretaria para isso, né? Que é a Secretaria de Obras. A gente vai para o intervalo e já volta.